Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Graça e paz, a mensagem de hoje está no livro de João, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Assim diz a palavra de Deus. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Até aqui. Irmãos, no capítulo 5 aqui do versículo 1 ao 15 conta a história da cura de um paralítico do tanque de Betesda. A palavra de Deus informa que nesse lugar existia um tanque e ali frequentavam muitos doentes, mancos, cegos, paralíticos, enfim, vários doentes. E eles iam à busca do milagre. A regra ali, a condição era a seguinte: as águas eram agitadas pela descida do anjo do Senhor, que acontecia de repente. E o primeira pessoa doente que entrasse às águas seria curado. Então aqui nós vemos que a condição era, depois agitadas as águas, e o primeiro, ou seja, o primeiro e única pessoa que descesse às águas seria curado. E Jesus, chegando nesse templo, ele visitou o tanque de Betesda, ele viu ali esse paralítico. E a palavra de Deus diz que esse paralítico já fazia 38 anos que estava nessa condição. E Jesus, o vendo, ele fez uma pergunta ao paralítico: Você quer ser curado? E a resposta do paralítico está no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Ou seja, se eu fizesse uma pergunta para vocês, qual seria a probabilidade desse homem entrar primeiro no tanque? Praticamente zero, certo? Mas nós vemos aqui um ponto importante que eu quero destacar com vocês como um aprendizado. Nós vemos na resposta desse homem um grande ensino para nossas vidas. Ele responde para Jesus o seguinte: enquanto estou tentando entrar. Esse homem, ele sabia das limitações dele. Ele com certeza ali existia doentes, cegos, mancos, ou surdos, ou qualquer com lepra, ou seja, doenças que eram graves, mas que davam condições de ser muito mais ágil que ele, porque ele era paralítico. Ou seja, então a probabilidade desse homem ser curado, e não é à toa que a palavra de Deus diz que já fazia 38 anos, era praticamente zero. Porém, um primeiro ensinamento aqui é o seguinte: ele estava tentando, ele nunca tinha desistido de buscar a sua cura. Irmão, se eu fizesse uma pergunta para você hoje: qual tem sido o seu milagre que você ainda não alcançou e que talvez você até desistiu dele? Você está tentando buscá-lo? Você já parou de tentar? Qual é o seu sonho, irmãos? Qual é a promessa de Deus para a sua vida que você deixou de acreditar? Esse homem nos traz um ensino. 38 anos tentando. E assim nós também precisamos continuar tentando. Isso é fé. É acreditar no impossível de Deus. E o impossível, como chegou na vida desse homem, também chegará na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém? Não pare de tentar. Continue. Isso é fé. Segundo ponto, nós vemos aqui na resposta de Jesus, vendo ele depois de curado, e aqui Jesus, no contexto do capítulo, esse homem ele é curado. Depois dessa resposta, Jesus traz a cura, para esse homem. E no versículo 14, pouco tempo depois, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. Segundo ponto que eu aprendo com essa mensagem: o efeito do pecado é destruição para o ser humano. Hoje, meus irmãos, nós estamos curados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos hoje uma comunhão com o Espírito Santo e não devemos trocar essa comunhão por algo momentâneo, prazeres momentâneos, porque o pecado, ele nos ilude, ele ilude o ser humano. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sim ou não? E isso é uma grande verdade que nós temos que ter em nossa mente, que o pecado ele vem disfarçado
de prazeres momentâneos para alegrar a nossa carne, mas que por trás de tudo isso tem algo que vai nos destruir, vai tirar a nossa comunhão com Deus e nos traz, como nesse homem aqui, eu acredito, também doenças. Talvez nós estamos vivendo hoje, ou você, meu irmão, alguma doença, algum problema que você ainda não conseguiu a cura, porque você parou de tentar em Jesus a sua cura, mas você hoje está vivendo alguma consequência do pecado. E para nós que estamos firmes com Cristo, nós precisamos estar alertas, porque o diabo ele não brinca, e o pecado ele tem o poder da destruição do homem. Amém? O diabo ele trabalha diariamente para tirar cristãos, pessoas que reconhecem Jesus como único Senhor e Salvador, dos caminhos dele, e impedir aqueles que não conhecem de chegar a conhecer a Jesus. Jesus não está fazendo aqui, irmãos, uma ameaça na palavra para esse homem e nem para nós hoje, mas sim nos alertando. Ele estava aqui por amor alertando esse homem. Não volte a pecar. E nós, olhando, sabendo da palavra, sabendo que nós somos limitados, nós vamos pecar. Mas Jesus aqui está dizendo algo específico a esse homem, que esse homem ele já sabia o que tinha ocasionado a sua doença. Qual que é, meu irmão, o pecado que você sabe de estimação que ocasiona a sua doença, a sua separação com Deus? É esse pecado que Jesus está dizendo. Não volte a pecar. Se você um dia adulterou e perdeu seu casamento, está até em um novo casamento, Jesus te fala hoje, não volte a adulterar. Se você costumava mentir e teve alguma consequência de perder um trabalho ou um amigo próximo, Jesus te fala hoje, não volte a mentir. Então, meus irmãos, Jesus sabe das nossas limitações, mas Ele está querendo trabalhar na minha e na sua vida naquele pecado de estimação. E a palavra de hoje para você é, não volte a pecar. Jesus nos ama e Ele nos faz essa palavra como um alerta nos dias de hoje. Continue tentando o seu milagre, como nós aprendemos aqui com a vida desse homem. E não volte a pecar, para não ter o efeito, e a palavra de Deus ainda nos dá um alerta, algo pior ainda que possa acontecer na nossa vida. Sabe o que é algo pior que pode acontecer na nossa vida, meus irmãos? É perder a vida eterna com o Senhor. Nós não sabemos os nossos dias de amanhã, por isso nós precisamos nos corrigir hoje, porque amanhã pertence a Deus. Amém? Que Deus o abençoe e que essa palavra esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém.